Boa tarde. Solicito o secretário que faça a chamada regimental. Boa tarde. Vereador Alexandre Ribeiro da Silva Neto. Vereador Fernando Rogério Fontana, presente. Vereador Gilmar Benedito Gonçalves. Vereador Irineu de Souza Bueno Neto. Vereador Juliano José de Paula Cunha Júnior. Vereador Luiz Alexandre Ferraz. Vereador Marcos Paulo da Cunha. Vereador Ornélio Gonçalves de Oliveira, ausente. Vereador Roberto Aparecido Cursino Bispo. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis em 9 de junho de 2020, às 17h02. Passaremos agora a leitura bíblica com o vereador Marquinho do Beijo. Agora é a hora, hein? Salmo 134. Eis que aqui bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. Estamos dando início à ordem do dia. Projeto de Lei número 15, 2020. Institui o Fundo Municipal da Cultura de Joanópolis e das outras providências. Solicito o secretário que faça a leitura da redação final. Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 15, 2020. Poder Executivo. Redação final número 08. Institui o Fundo Municipal de Cultura de Joanópolis e da outras providências. O prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Joanópolis sob a fiscalização e aplicação do Conselho Municipal de Cultura, tendo por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar a execução de programas, projetos ou ações culturais locais. Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo incluir no plano plurianual e nos orçamentos anuais dotação orçamentária destinada ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Joanópolis. Artigo 2º. Serão levados a crédito do fundo os seguintes recursos. 1. Dotação orçamentária própria, prevista no parágrafo único do artigo 1º dessa lei. 2. Contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações dos setores públicos ou privados. 3. Resultados de convênios, contratos e acordos celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras na área cultural. 4. Outros recursos, créditos e rendas adicionais ou extraordinárias que, por natureza, lhe possam ser destinados. Artigo 3º. Os recursos auferidos pelo Fundo Municipal serão destinados a 1. A apoiar a criação, produção, valorização e difusão das manifestações culturais com base no pluralismo e na diversidade da expressão, manutenção de próprios públicos da área cultural. 2. Promover o livre acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços culturais. 3. Estimular o desenvolvimento cultural de Joanópolis na totalidade de seu território de maneira equilibrada, visando reduzir as desigualdades regionais, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais. 4. Apoiar ações de preservação e recuperação do patrimônio cultural, material e imaterial de Joanópolis. 5. Incentivar a pesquisa e a divulgação do crescimento, em especial sobre a organização da cultura e a renovação das linguagens artísticas. 6. Incentivar o aperfeiçoamento de artistas e técnicos das diversas áreas de expressão da cultura. 7. Promover o intercâmbio e a circulação de bens e atividades culturais com outras cidades, estados e países, destacando a produção joanopolense. 8. Valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade. Artigo 4º. O apoio financeiro concedido pelo fundo será restrito a, no máximo, 2 projetos por empreendedor ao ano. Artigo 5º. A existência de patrocínio financeiro oriundo de outras entidades e,
ou pessoas físicas, não poderá ser considerado óbice para avaliação e seleção dos projetos. Artigo 6º. Os projetos deverão apresentar proposta de contrapartida social e entendida como ação a ser desenvolvida pelo projeto como retorno ao apoio financeiro recebido. Artigo 7º. O responsável pelo projeto deverá comprovar domicílio no município de Joanópolis há no mínimo 2 anos. Artigo 8º. O Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Joanópolis será administrado pelo Poder Público, por uma junta administrativa, por um gestor público ou pela Secretaria de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura ficará incumbido de fixar critérios para a aplicação dos recursos. Cabe ao referido Conselho deliberar sobre o fundo, controlar a avaliação e seleção dos projetos a serem apoiados, bem como deverão fixar o valor limite por projeto a ser apoiado. Parágrafo único. Sempre que necessário, serão criadas comissões de avaliações compostas por 3 membros nomeados pelo Conselho Municipal de Cultura através de sua presidência. Artigo 9º. A Secretaria de Cultura e Eventos ou outra que suceder em consonância com a Comissão de Análise e com o Conselho Municipal de Cultura fará publicar anualmente editais convocatórios contendo os prazos, a tramitação interna e a padronização de apreciação dos projetos, definindo ainda os formulários necessários para apresentá-los, bem como a documentação a ser exigida, além dos valores máximos e mínimos atribuíveis individualmente por projeto. Artigo 10º. O empreendedor cultural beneficiado deverá apresentar, junto ao Conselho Municipal de Cultura, um cronograma de execução físico e financeiro, devendo prestar contas periodicamente de acordo com o recebimento do auxílio financeiro. Artigo 11º. A não comprovação da aplicação dos recursos nos prazos estipulados implicará na devolução do valor total do apoio recebido ao fundo, devidamente corrigido monetariamente, bem como no caso de dolo ou culpa, na aplicação das seguintes penalidades, alternadas ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 1. Inabilitação dos benefícios para recebimento dos apoios do fundo por 2 anos consecutivos. 2. Suspensão da execução do projeto cultural, se ainda estiver em curso. 3. Multa correspondente e até 2 vezes o valor total recebido. Artigo 12º. Os projetos apoiados nos termos dessa lei deverá constar a divulgação do apoio institucional do Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Joanópolis, Secretaria de Cultura e Eventos e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis. Artigo 13º. O Conselho Municipal de Cultura enviará ao Poder Executivo relatório semestral sobre a gestão do fundo de que trata essa lei, devendo tais relatórios serem publicados no site oficial da Prefeitura e no portal da Transparência. Artigo 14º. Aplicar-se-ão ao fundo as normas legais de controle, prestação e tomada de contas pelos órgãos de controle interno da Prefeitura Municipal da Estância de Joanópolis, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas. Artigo 15º. Fica o Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários à execução dessa lei. Artigo 16º. Os recursos transferidos ao Fundo Municipal de Cultura, nos termos da Lei Federal número 14.017 de 2020, poderão ser aplicados de forma simplificada de acordo com os termos, procedimentos e prazos da referida lei, dispensando-se os requisitos adicionais desse diploma legal. Artigo 17º. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias a contar de sua vigência. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Joanópolis, 9 de julho de 2020. Fernando Rogério Fontana, presidente e relator. Luiz Alexandre Ferraz, membro da Comissão de Justiça e Redação. E Alexandre Ribeiro da Silva Neto, membro da Comissão de Justiça e Redação. Coloca em discussão a redação final. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, coloco a redação final em votação. Simbólica. O vereador que for favorável permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por 7 votos. Redação final. Projeto de Lei número 13 de 2020 dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte motorizado privado e remuneração de passageiro por meio de aplicativo e outras plataformas de comunicações e na rede de hábito do município e das outras providências. Coloco
Solicito o secretário que faça a leitura da redação final. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura, porque contém mais de 6 páginas. Coloco o pedido da dispensa da leitura. Algum vereador deseja manifestar? Não havendo manifestação, coloca em votação simbólica. Os vereadores que for favorável permanecer sentado, contrário em pé. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão a redação final. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco a redação final em votação. Em votação simbólica. O vereador que for favorável permanecer sentado, o contrário em pé. Aprovado por 7 votos. Projeto de resolução número 04/2020. Altera dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Joanópolis, a resolução número 12/2000, que especifica. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto. Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis. Projeto de resolução número 4, de 15 de fevereiro de 2019, mesa diretora. Altera dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Joanópolis, resolução número 12/2000, que especifica. A mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 101 do regimento interno da Câmara Municipal de Joanópolis passa a constar com a seguinte redação. Artigo 101. As sessões ordinárias, que deverão totalizar 30 ao longo de cada sessão legislativa, realizar-se-ão às terça-feiras ou quinta-feiras, com início às 20 horas. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara fixará anualmente, através de ato da presidência, até o dia 20 de janeiro, o calendário das sessões ordinárias, distribuindo-as de modo equânime ao longo da sessão legislativa, respeitadas os períodos de recesso e os feriados. Dar-se-ão ampla divulgação pública ao calendário. Parágrafo 2º. O calendário poderá ser modificado por ato da presidência, devidamente motivado, com antecedência mínima de 3 dias e garantindo-se a ampla divulgação. Parágrafo 3º. No caso de calamidade pública de caráter continuado ou motivo de força maior, a mesa da Câmara poderá autorizar o presidente a reduzir o número de sessões ordinárias ao longo da sessão em curso para um mínimo de 25 sessões. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Tendo em vista os efeitos da pandemia de Covid-19, faz-se oportuna e necessária a redução do quantitativo de sessões ordinárias da Câmara Municipal, de forma a reduzir as reuniões do plenário ao mínimo necessário ao funcionamento regular do projeto legislativo. Da prática de anos anteriores, se verificou que o quantitativo anual de 35 sessões já representa um quantitativo elevado, com muitas sessões tendo sido realizadas nos últimos anos com pouco a se discutir na ordem do dia. Desta forma, é oportuna a redução para 30 sessões anuais. Importante destacar que o regimento permite a convocação extraordinária dos vereadores a qualquer momento e sem direito a qualquer indenização ou pagamento adicional, sempre que houver necessidade de se discutir algum projeto com urgência. Ou seja, tal redução não implicará qualquer prejuízo às atividades do Poder Legislativo. E, embora as sessões ordinárias sejam realizadas exclusivamente às terças-feiras, o novo texto proposto permitirá que se realizem sessões também às quinta-feiras,
para que se obtenha maior flexibilidade sem prejuízo. Acredita-se que para a próxima legislatura será mantida a prática costumeira de sessões às terças-feiras. O novo parágrafo 2º prevê a possibilidade de alterações no calendário de sessões pelo presidente, prevendo regras para tal. Trata-se de nova disposição que visa suprir uma lacuna no atual regimento interno que não trata do assunto. Por fim, o parágrafo 3º prevê a possibilidade de reduções adicionais do número de sessões ordinárias em caso de calamidade pública, como o atualmente vivenciado, ou de outros casos de força maior, para um número de 25 sessões, desde que haja autorização da mesa da Câmara. Trata-se de medida de especial relevância para se evitar reuniões desnecessárias neste ano 2020 e uma regra interessante para contemplar situações imprevistas em anos futuros. Demais considerações são desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 7 de julho de 2020. Roberto Aparecido Cursino Bispo, presidente da Câmara. Alexandre Ribeiro da Silva Neto, vice-presidente. E Fernando Rogério Fontana, secretário. Pela ordem, com o vereador Neu da Vilma. Senhor presidente, queria pedir aos nobres vereadores que a gente pudesse fazermos aqui a dispensa das comissões, dispensa de parecer das comissões, dispensa de emenda, para que a gente possa deliberar esse projeto ainda hoje, para que já entra em vamos dizer assim, em trabalho com essa casa, para que a gente possa fazer já a redução dos horários, das horas nossa aqui, que seja mais prático, né? Dispensa do projeto também, né? Obrigado. Dispensa do projeto também, né? Dispensa do projeto, das emendas e das comissões. Tá bom. Dos pareceres. Algum vereador deseja manifestar sobre o pedido? Não havendo manifestações, a votação do pedido será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, o contrário em pé. Aprovado o pedido da dispensa de pareceres, foi aprovado por 7 votos. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, coloco o projeto em votação. A votação será nominal e precisará da maioria, precisará de 2/3 para sua aprovação. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Vereador Irineu da Vilma. Vereador Juliano Júnior. Vereador Professor Luiz. Vereador Marquinhos do Beijo. Vereador Nelo, ausente. Vereador Alexandre da Santa Casa. Vereador Fernando Fontana, favorável. Vereador Gilmar da Correnteza. Vereador Roberto da Serraria. Favorável. Foi aprovado por 8 votos o projeto. Passaremos agora a explicação pessoal. Com a palavra, Irineu da Vilma. Juliano Júnior. Professor Luiz. Marquinhos do Beijo. Nela, ausente. Roberto, Abmão. Alexandre Santa Casa. Fernando Fontana. Gilmar da Correnteza. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e às 17 horas e 20 minutos, declaro encerrada a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis. Boa tarde a todos.